Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. É muito bom ter vocês aqui. Em nosso espaço nós respondemos questionamentos bíblicos, teológicos, analisamos vídeos, perguntas que são encaminhadas para nós. E nessa semana eu recebi um link de um podcast, um áudio, uma conversa entre o pastor Ed Renekiewicz e o pastor Edson Nunes, falando sobre teologia. E eu fiquei bastante preocupado. O intuito desse vídeo, sob hipótese alguma, é tratar do aspecto pessoal, ou seja, nós não temos a intenção de manchar a imagem de ninguém enquanto pessoa, enquanto indivíduo, não trata-se da idoneidade, da honestidade, do caráter de nenhum dos dois, nós não estamos aqui afrontando o indivíduo, mas as ideias expostas nesse podcast, elas precisam ser analisadas e nós vamos fazer uma análise aqui à luz da palavra de Deus de alguns pontos que foram levantados nesse podcast. Eu queria que você ficasse com a gente até o final, fique em espírito de oração, eu tenho certeza que você vai gostar também desse vídeo. Bom, como eu já falei na parte introdutória, esse vídeo ele não tem por finalidade, ele não tem a ideia de fazer um ataque aos indivíduos, às pessoas do pastor Ed e do pastor Edson Nunes, tá? Eu nunca tive contato pessoal com nenhum dos dois, já conversei com o pastor Edson por rede social, mas fui bloqueado por ele, portanto não tenho acesso para conversar mais acerca de outros temas. Mas assim, a nossa análise vai trabalhar apenas e tão somente no campo das ideias. Tá? Então, eu queria que você que me assiste soubesse distinguir isso. E, às vezes, nos comentários, algumas pessoas resolvem fazer um ataque à pessoa e falar mal. Vamos evitar esse tipo de comportamento e vamos atentar para as ideias. E por que eu quero trabalhar com as ideias? Porque, assim, é possível você ter discordância de alguém sem necessariamente ter alguma coisa contra esta pessoa. Eu posso discordar do seu pensamento e a nossa amizade pode ser mantida sem problema algum. Eu não tenho absolutamente nada contra nem a pessoa do pastor Ed Renekiewicz e nem a pessoa do pastor Edson Nunes. Entretanto, as ideias que ambos têm disseminado, essas ideias têm me preocupado bastante. Por quê? Porque ela tem atingido muitos dos nossos jovens. Alguns com uma mentalidade ainda em formação e quando se deparam com estas ideologias, com estas ideias que estão sendo propagadas, ficam assim extasiados, talvez alguns por pouco conhecimento teológico, então ficam fascinados com isso, imaginando talvez ser a última verdade, sabe, algo realmente fantástico, e abraçam essas ideologias. E o objetivo desse vídeo, portanto, é trazer um alerta. O objetivo desse vídeo não é falar mal, mas é trazer um alerta. Eu não creio que eu vá conseguir, com o meu vídeo, mudar a mentalidade do pastor Ed Renekiewicz, ou mudar a mentalidade do pastor Edson, ou quem sabe daqueles que já estão bem enraizados na forma de pensar destes pastores. E eu falo aqui, por exemplo, da terceira margem do rio, não é? E de alguns outros jovens que já estão assim há bastante tempo inseridos nesse contexto e já praticamente aderiram a estas ideologias. Mas eu falo daqueles que ainda não sabem para que lado ir, que têm se deparado vez por outra com estas ideias e têm se questionado, será que é isso mesmo? Então eu tenho por objetivo ajudar estas pessoas para que elas não sejam desencaminhadas. A ideia é sempre ajudar. Nós nunca tivemos a pretensão de prejudicar ninguém. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo com os muitos jovens que estão sendo prejudicados. Tá? Então essa é uma preocupação genuína. Eu tenho aqui 17 pontos que foram retirados da análise desse áudio. Entretanto, não vou trabalhar os 17, senão o vídeo ficaria muito longo. Eu apenas vou mencionar alguns aqui para vocês que estão anotados aqui. Logo na parte introdutória ali, a gente percebe que há um certo desdém, um certo desprezo com o método gramático histórico
que foi utilizado pelos reformadores e método que a Igreja Adventista adotou como sendo aquele que nós deveríamos olhar para o texto sagrado, né? O método gramático histórico é aquele que a gente entende ser a maneira correta de olhar para o texto. O método crítico histórico, conquanto você possa pincelar uma coisa ou outra de útil nele, ele não enxerga o texto como sagrado, ele vê o texto apenas como uma ferramenta para que você possa trabalhar. Também nós percebemos um certo desprezo com o conceito do ser humano como a coroa da criação, como o ser que é a imagem e semelhança de Deus, e uma preferência pela visão dos povos originários, que é, de fato, uma teologia indigenista. E isso me deixou preocupado. Não é? Além disso, o podcast tratou de questões relacionadas à ideologia de gênero, tratou também da questão do aborto, sempre com aquele viés mais progressista, e não podia faltar também falar sobre atualizar a Bíblia. Apresentou-se ali até um conceito de revelação progressiva um tanto estranho, porque a ideia mais ou menos foi assim, a seguinte, de que Paulo, por exemplo, ele vai reinterpretar o Antigo Testamento, os personagens no Novo Testamento, eles vão dar uma interpretação a textos do Antigo Testamento, e que nós também temos essa possibilidade. A ideia é de que nós também continuamos esse trabalho, deveríamos continuar esse trabalho de reinterpretação do texto. A diferença entre nós e Paulo é que ele era profeta e nós não somos. Então nós aproveitamos o que já está determinado, nós olhamos para o texto como ele já está, nós não estamos aqui na função de apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro ou de qualquer outro profeta para olhar e dizer assim, agora vou fazer uma reinterpretação diferente de tudo aquilo que qualquer pessoa já fez. E quando eu digo isso, eu percebo que não é apenas uma teoria, não ficou apenas na fala. Esta ideia, nesse podcast, ela tornou-se real. E aqui eu levanto o ponto que eu considero mais perigoso no podcast. O pastor Edson, quando vai falar sobre a sua tese doutoral, que trata da Terra como um personagem, ele fala de uma relação entre Deus, terra e homem. E nessa relação entre Deus, terra e homem, o homem entra depois, porque Deus ele mantém uma espécie de diálogo, uma espécie de companheirismo mesmo com a terra, onde os dois, Deus e a terra, trabalham juntos para criar. E aí você vai perceber em Gênesis, no capítulo 1, a terra aparecendo como um sujeito. E isso fez com que o pastor Edson desenvolvesse ali a ideia de que realmente a Terra é um sujeito que trabalha em parceria com Deus na obra criatória. Isso me chamou muito a atenção e eu fiquei bastante preocupado com esta ideia, porque, conquanto ele até diga que não tem absolutamente nada a ver com isso, parece muito com aquela filosofia da mãe Gaia e aquela coisa toda. Ele diz que não tem a ver com isso, mas sem sombra de dúvida tem a ver com a ecoteologia, que é uma teologia agora baseada na natureza. Não é? E ele vai fazer a leitura, por exemplo, do capítulo 1, verso 11, onde diz, e disse Deus, produz a terra erva verde que dê semente, e árvore frutífera que dê semente. Aí no verso 12 diz, e a terra produziu, a terra que é o sujeito. Então a ideia é mais ou menos assim, Deus fala e a terra diz, então eu vou lá e faço. E os dois começam a trabalhar juntos. E aí depois disso é que Deus coloca o ser humano sobre a terra para proteger, para guardar a terra. Mas até então era Deus e a terra sozinhos, os dois trabalhando em parceria, a terra como um personagem. E aí vem o ápice da heresia. E quando eu falo do ápice da heresia é porque não somente o pastor Ed Renekiewicz ficou assim, até ele demonstrou no momento do podcast uma certa, sabe, um choque, nem ele estava esperando por isso, pelo menos foi o que deu para perceber, mas também a própria mesa que fez a avaliação do pastor Edson considerou aquilo uma heresia. E eu achei assim muito estranho, porque ele mesmo diz no podcast que na banca avaliadora, enquanto ele estava fazendo a sua
apresentação da sua dissertação, então ele disse que havia um pastor evangélico e havia um padre. E que o padre disse, olha, você sabe que o que você está falando aqui é heresia, né? E aí nessa hora eu disse, meu Deus, a que ponto chegamos? A ponto de um padre e um pastor evangélico falar para um pastor adventista, toma cuidado que isso aqui que você está fazendo é heresia. Que ponto nós chegamos? Como assim? E qual foi essa heresia, pastor? A heresia está nesse verso 26, quando disse aqui, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Quem são os sujeitos desse façamos? Segundo o pastor Edson, Deus e a terra. Deus olha para a terra e bate um papo com a terra e diz, vamos fazer junto? Vamos lá? Façamos o homem à nossa imagem. Então, Deus trabalha junto com a terra para fazer o ser humano. Espera aí. Esse façamos é uma referência à terra? É Deus e a terra conversando? Se você vai para os teólogos evangélicos em geral, e até o padre, né? Vocês vão perceber que eles trabalham de maneira diferente. Eles entendem que ali é uma referência à divindade. Ali a pessoa do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Inclusive o próprio pastor Ed Renekiewicz diz, não é a trindade ali? Ele diz, não, trata-se de Deus e a terra. Os dois conversando, façamos o homem à nossa imagem. Eu fiquei muito preocupado quando eu escutei isso. Porque, como adventistas do sétimo dia, nós temos a palavra de Deus. E quando nós olhamos para o texto sagrado, a gente fazendo uma análise coerente com o texto, e aí por isso que o método gramático histórico é importante, e se você pega diversos comentários bíblicos evangélicos, você vai encontrar a mesma visão, uma visão clara de que isso aqui é uma referência à divindade. Aí o pastor ele vai dizer assim, não, mas isso daqui é uma tradição rabínica de mais de 1000 anos. E fica parecendo que assim, a tradição rabínica disse isso, ponto. Mas não é verdade. Nós temos várias tradições rabínicas. Não existe uma tradição rabínica, existe um rabino ou uma vertente rabínica que trabalha esse aspecto. Mas existem muitas outras que não entendem dessa forma. Eu vou deixar, inclusive, no link da descrição, um site onde você vai ver as diversas tradições rabínicas concernentes a este verso, que analisam este verso. E você vai perceber que não é apenas uma visão, mas ele escolheu a pior. Ele escolheu a pior visão rabínica para traçar a sua heresia, como ele mesmo chamou. Então eu quero respeitar o conceito que ele mesmo trouxe no podcast. E como eu dizia, nós adventistas temos a palavra de Deus e com a Bíblia já seria suficiente para a gente encerrar a questão. Entretanto, nós adventistas do sétimo dia acreditamos também que Deus deu o dom profético a Ellen White, que nos orienta em questões bíblicas, sem fugir do parâmetro bíblico. E eu queria ler com vocês 2 textos, ou 3, que ela escreveu respondendo exatamente este assunto. Olha só, depois que a terra foi criada com a sua vida animal, o pai e o filho levaram a cabo seu propósito planejado antes da queda de Satanás, de fazer o homem à sua própria imagem. Eles tinham operado juntos na criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. E agora disse Deus a seu filho, façamos o homem à nossa imagem. Disse Deus a seu filho. Ao sair Adão das mãos de Deus, era de nobre estatura e perfeita simetria. O outro texto, no livro Primeiros Escritos, página 145, diz, mas quando Deus disse a seu filho, façamos o homem à nossa imagem. Então você percebe aqui em 2 textos diferentes a mesma ênfase, Deus conversando com Jesus. E isso está em perfeita harmonia com a palavra de Deus, porque quando a Bíblia não se estuda um verso só, eu olho ali, tem Elohim, no capítulo 1. A Adonai vai aparecer no capítulo 2. Mas Elohim, que é uma expressão, esse im no final, ele é da ideia de plural, de pluralidade.
e esse façamos naturalmente é plural. Você vai para João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Opa, então Jesus estava lá, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O livro de Colossenses vai trabalhar também essa ideia de que Jesus, ele que todas as coisas foram feitas por ele, mundos e potestades, enfim. E aí você tem também a presença marcante do Espírito Santo quando você vai em Gênesis, logo na parte inicial, e ali diz que Veru Elohim merachefet al penei hamayim, e diz, e o Espírito de Deus pairava, e aí você tem o verbo rachaf, que está conjugado ali, merachefet al penei hamayim, al sobre, pene, as faces, hamayim, das águas. Então você tem, e o Espírito de Deus pairava sobre as faces das águas. Em outras palavras, a divindade está ali. Eu tenho ali a presença de Deus, o Pai, eu tenho ali Jesus Cristo, conquanto o texto de Gênesis não fala, e Jesus estava lá. Você, numa análise da Bíblia como um todo, você vai perceber que sim, Jesus estava no processo criatório. No processo da criação do mundo estava ali Jesus Cristo. E o Espírito Santo estava lá também. O livro de Jó vai falar, e o Espírito me fez. A inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então, nós temos o Espírito Santo presente, nós temos Jesus Cristo presente. Por que o façamos é entre Deus e a terra? Que conversa é essa? E o último texto que eu quero ler de Ellen White, ela diz assim: nos concílios do céu, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Olha que coisa interessante. E é por isso que eu fico feliz em ter a voz profética para este tempo, porque questões até mais simples são claramente explicadas para nós. Não precisaria do texto de Ellen White para eu entender que na criação estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só com a Bíblia a gente já consegue. Agora, ela amplia. Ela diz, inclusive, onde Deus estava quando esta frase foi mencionada. Deus não estava aqui na terra. Não foi um bate-papo com a terra. Deus estava no céu, em um concílio celestial. E ali Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, eles estão conversando. E Deus chega para Jesus e diz, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Estava fora da terra, não era aqui. Essa frase foi dita lá no céu. Então, essa história de que, não, foi Deus veio aqui, aí ele falou com a terra, façamos o homem, vamos fazer. Bom, mas a tradição rabínica falou isso. Problema, a tradição rabínica está errada. A tradição rabínica está equivocada. Aquela tradição rabínica está fora. Ponto. Diante da revelação, qualquer teoria cai por terra. Diante daquilo que está exposto aqui, qualquer teoria cai por terra. E para nós que somos adventistas, que já temos a palavra de Deus e temos a voz profética, não ficaria nenhum tipo de dúvidas. Eu sei que meus queridos irmãos evangélicos que me assistem, que talvez não creiam em Ellen White, nem precisariam deste adendo. Já é suficiente na palavra de Deus, com uma boa exegese, com uma boa análise de texto, nós chegaremos à conclusão perfeita de que, de fato, só com a Bíblia nós já entendemos que o façamos é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando a terra e ponto. Não tem conversa, não tem abertura e qualquer coisa que saia disso aqui é de fato uma heresia. É de fato uma heresia. Vamos ouvir o podcast? Vamos ouvir o que o pastor Edson conversou ali com o Ed Renekiewicz exatamente nesse trecho? Eu quero que vocês escutem esta fala. Sim, possibilidade. Sim. É que você tem, bom, a minha tese foi toda isso. A gente pode ficar aqui horas conversando sobre isso. Se você perceber como é que funciona em Gênesis 1, 2 e 3, e depois o 4, obviamente, são as duas primeiras sessões de Gênesis, você percebe que existe um relacionamento tripartido. Esse relacionamento é muito interessante. É Deus e a terra, e o homem vem depois. E ao homem vir, Deus coloca o homem sobre a terra. Então, é basicamente assim, Deus e a terra estão juntos fazendo as coisas, e aí vem a grande heresia para muita gente, porque em Gênesis 1, você tem apenas 2 sujeitos de verbos. Só 2. 99% dos verbos, Deus é o sujeito. E apenas um verbo, a terra é o sujeito. Produz a terra?
E a terra produziu relva. E a terra produziu. Produziu relva. Porque em todas as outras vezes, né, no quinto dia, no sexto dia, Deus fala a terra, mas é Deus que faz. Deus fala assim, que a terra produza e Deus fez sair da terra tal coisa. Mas no terceiro dia, não, ele diz, produz a terra e aparece, e a terra produziu. E aí, quando você entende isso, você fala assim, caramba, porque tem um momento lá que o verbo vai pro plural, né? E você lembra, porque teologicamente isso daí é uma discussão gigantesca, né? Façamos o homem à nossa imagem. E esse façamos a sua heresia é que... A minha heresia é uma heresia rabínica. Que é Deus e a terra? Que é Deus e a terra. E não é a trindade? Porque você não tem... É Elohim, mas é Elohim e quem? Porque em Gênesis 1 é só Elohim que está aparecendo, não tem Yahweh. Então Yahweh o façamos não é nós três, o Elohim como... Não tem outros três, né? Não tem. Então o façamos é... entendeu? Nunca tinha ouvido essa abordagem. É uma heresia rabínica. Essa heresia eu nunca tinha ouvido. Essa é uma heresia rabínica. Aí teve um padre e um pastor na minha banca que eles falaram assim, você sabe que isso daqui é heresia, né? Eu falei, cara, eu estou usando um método narrativo e no método narrativo... O texto me permite dizer isso. O texto me permite dizer isso e eu não estou dizendo nada novo, porque a tradição rabínica já fala disso há milênios atrás. Milênios, literalmente, um milênio e pouco, né? Quase 2. Já falava isso, então eu estou tranquilo. Mas é interessante, porque, assim, Deus e a terra trabalham juntos. Em Gênesis 2 isso aparece de novo, porque Deus forma o homem do pó da terra. E aí depois Deus fala, agora, terra, você está subjugado ao homem. Então, o homem assume o lugar da terra. Bom, eu vou parar por aqui, já deu para você entender a ideia. Realmente eu fiquei muito surpreso quando o padre e o pastor disseram, olha, você sabe que isso aqui é uma heresia, né? Ele disse, não, mas é a tradição rabínica e tal. Queridos, eu volto a afirmar, eu tenho me preocupado bastante com a nossa juventude. Eu tenho me preocupado porque eu tenho visto que muitos dos nossos jovens que não têm gastado tempo lendo a palavra e têm apenas bebido destas fontes, bebido dessas ideologias, dessas ideias, eles estão perdidos. Eu vejo jovens que não têm um conhecimento mínimo da palavra de Deus e ficam discutindo nas redes sociais sobre teologia, e quando a gente vai olhar quais são os fundamentos que eles têm, são esses aqui. São essas ideias que estão sendo disseminadas por esses pastores que têm essas ideologias assim enviesadas. Meu apelo é que você que me ouviu até agora, que me acompanhou aqui, primeiro, que você esteja orando pela juventude da nossa igreja. Que você ore por nossos jovens, para que Deus tenha misericórdia deles e que fortaleça a fé desses jovens. Segundo, que você ore por esses pastores. Eu tenho feito isso. Ore por esses pastores para que Deus mude a sua mentalidade. Olha, não é um vídeo meu que vai fazer com que eles mudem, não é a minha ideia, conquanto esteja explícito, claramente, na palavra de Deus e no espírito de profecia para nós, que somos adventistas do sétimo dia, está claro quem foi que disse façamos o homem e para quem foi dito, quem estava conversando, está claro, não existe dúvidas. Mas aí a gente começa a se perguntar até que ponto esse pastor adventista realmente acredita em Ellen White. Será que se crê, seria capaz de chegar e dizer, olha, a minha tese doutoral está errada, a minha tese doutoral realmente foi por um caminho, eu esqueci de olhar o texto de Ellen White e eu parti só para a tradição rabínica, fiquei preocupado com a tradição rabínica, achei bacana essa ideia da ecoteologia, eu queria desenvolver alguma coisa relacionada a, enfim, a terra, como um ser importante e tal, e por isso, essa é uma preocupação legítima que eu tenho. E aqui eu não estou fazendo apologia a que nós cristãos devamos olhar para a terra como um objeto a ser destruído, a ser depredado, porque parece que, assim, se você não é de uma coisa, você já é de outra. É um negócio assim estranho, as pessoas querem polarizar. Então, se você não defender isso, aqui de que o façamos é relacionado à terra, de que o façamos é relacionado a uma conversa entre Deus e a terra, então você defende que tem que acabar mesmo com a terra, pastor? Então você está defendendo que tem que destruir a terra? Não, de jeito nenhum. Nenhum cristão em sã consciência vai defender uma loucura dessas. Nós devemos preservar o meio ambiente, tanto quanto possível, nós devemos fazer o máximo para proteger o meio ambiente. Deus nos colocou sobre esta terra como mordomos seus,
para proteger, para preservar. Mas eu não preciso com isso inventar uma mentira e dizer que Deus estava conversando com a terra e os dois estavam ali criando juntos e Deus disse, façamos o homem, vamos lá terra, vamos fazer o homem, vamos. Não, eu não preciso chegar nesse ponto de heresia, fugir do texto, abraçar uma tradição rabínica para desenvolver uma ideia de proteção da terra, para proteger a terra. Basta, e eu volto na questão, basta você ser um cristão verdadeiro. Eu não preciso abraçar o feminismo para proteger a mulher, para dizer que a mulher é importante, que ela deve ser respeitada, que ela deve ser protegida, que a mulher tem os seus direitos e esses direitos devem ser preservados, que nenhuma mulher deve ganhar menos só porque ela é mulher. Eu não preciso ser feminista para abraçar estas coisas. Percebe? Eu estou falando isso justamente por causa de um outro vídeo do pastor, onde ele disse, né, sejamos todos feministas e o mundo será melhor a cada dia. Então eu tenho visto assim, pontualmente, uma heresia aqui, outra heresia ali, uma ideologia aqui, outra ideologia ali, e isso tem me chocado, Por fim, no seu diálogo, o pastor Edson ele fala de uma amorolatria, ele diz que está sendo perseguido por pregar o amor. Que as pessoas estão perseguindo as suas ideias, perseguindo a ele por conta que ele tem pregado o amor. Né? E aí, como ele prega o amor, muita gente está chamando ele de amorólatra, alguma coisa nesse sentido. Eu discordo. Eu discordo completamente dessa afirmação. Eu acredito que essa fala tenha sido uma indireta a um vídeo que eu gravei e também o Leandro Quadros gravou, respondendo a uma mensagem onde o pastor Edson ele diz que se para falar de amor e graça eu preciso falar de lei e de obediência, então é porque eu não estou mais falando de amor e graça e sim de uma barganha. E eu disse esse pensamento está equivocado, porque quem fez vínculos entre amor e obediência, amor, graça e lei, não fui eu, foi Jesus, quando ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, nós não somos contra o amor. Nós somos a favor do amor, pastor. Mas nós somos a favor daquele amor que produz resultados. Daquele amor que produz, daquele amor que é verdadeiro. E o amor que é verdadeiro, ele vai produzir frutos. Não existe um amor verdadeiro que não se traduza em ações. Amor, e aqui eu vejo um problema sério que as pessoas têm da compreensão do verdadeiro amor de Deus. Porque amor envolve sacrifício. Amor envolve cruz. Jesus não disse assim, olha, quer me seguir? Tá beleza, então para você me seguir, basta ter amor, tá tudo certo. Não, quando Jesus disse, quer me seguir? Tome a sua cruz e me siga. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Ah, mas eu gosto de viver na prática do pecado. Ah, mas eu nasci assim, eu já nasci. E aí vem as ideologias de gênero, né? Ah, eu já nasci assim. Aí Jesus diz, negue-se. Negue-se. Tome a sua cruz e me siga. Isso é amor. Amor é negação. É a negação do próprio eu. Sabe qual que é o problema? É que as pessoas elas querem pregar sobre amor, mas elas não falam nunca sobre obediência, sobre o que este amor tem que produzir. E aqui eu preciso fazer um alerta para você. Entenda uma coisa. Todos nós que somos líderes, que somos pastores, precisamos pregar para a nossa igreja, para a nossa juventude, sobre pecado e as suas consequências. Pastor, mas não é importante falar da graça? É importante você falar da graça, é necessário por demais você falar da graça e do amor, mas antes você tem que falar para o jovem o que é pecado e como ele é ofensivo a Deus. Sabe por quê? Para que o jovem entenda a necessidade da graça. Porque se você apresenta a graça, mas você não mostra a malignidade do pecado, o jovem vai abraçar a graça, abraçar o amor, e é só graça e amor. Aí você diz assim, você tem que mudar. Não, eu já abracei a graça. Eu já abracei o amor. Então está tudo certo. Mas a graça acaba sendo um salvo-conduto para ele continuar vivendo no pecado. Quando você vai pregar, você tem que expor para a sua juventude, para a sua igreja, o que é pecado, como ele é ofensivo, como ele foi terrível, como ele matou o Filho de Deus.
O pecado é algo horrendo, o pecado é algo que ofende a Deus, o pecado é algo maligno, é algo terrível. O pecado fez com que Deus, um ser imortal, um ser suficiente, um ser completamente onipotente, onipresente, onisciente, ele teve que encarnar, ele teve que velar a sua divindade para se tornar mortal, para sofrer, para morrer. Isso é pecado. Quando você entende a profundidade do que o pecado é e de quão ofensivo ele é a Deus, aí você começa a parar para sentir a necessidade de algo que te liberte disso. E é aí que entra a graça. Você tem que pregar sobre isso. Você tem que falar sobre isso. O pecado é ofensivo a Deus. Seja qual pecado for, seja o pecado do hétero ou do homossexual, seja o pecado do racismo, seja o pecado da mentira, seja o pecado do falso testemunho, seja o pecado, enfim, qualquer pecado, ele é ofensivo a Deus. E aí eu tenho que entender isso tem que ficar claro. E aí quando eu entendo que o meu pecado é ofensivo a Deus, quando eu entendo que por mais que eu tenha nascido assim, com essa minha tendência, enfim, seja lá qual tendência que você tem, e se você olha para a palavra de Deus e Deus diz não, e é contra a minha vontade, você vai em Levítico, capítulo 18, e aí você lê lá Deus dizendo, olha, com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação, Deus abomina, ponto. Aí você entende que aquilo é ofensivo a Deus. Aí você diz, e agora? O que eu faço da minha vida? Aí entra a graça. A graça, ela chega como uma luz em meio a toda essa escuridão. O jovem está lá perdido. Ele está se sentindo um nada. Ele se sente, sabe, no fundo do poço. Aquele jovem que ele é hétero, que está lá envolvido com pornografia. Aquele jovem que ele é hétero, está dormindo com a sua namorada. Aquele rapaz que não consegue parar de falar mal da vida dos outros. Aquele outro que está usando droga. Aquele outro que tem... Cada um tem a sua luta. E aí ele se sente mal porque ele entendeu o que é o pecado. Ok, mas e cadê a solução? Aí entra a graça. A graça. Aí eu olho para a graça e vejo essa luz e digo, pronto. Então existe esperança para mim? Existe. Aí Jesus me salva do pecado. Não para eu viver no pecado. Aí eu abraço a graça. E eu odeio o pecado. Eu tenho que odiar o pecado. Eu tenho que abandonar o pecado. Eu preciso largar o pecado. A graça entra como uma luz que brilha, trazendo esperança para o pecador. Mas se o pecador não sabe o quão mal ele está e quão terrível é a sua situação, aí ele vive na prática do pecado, achando que a graça está ali apenas para dizer assim, você está salvo independente do que você está fazendo, e não é assim. A graça está ali para te dizer, você tem agora a possibilidade da salvação, eu quero te salvar. Aí você abraça a graça. Só que para abraçar a graça, você tem que soltar o pecado. Não dá para você abraçar o pecado de um lado, abraçar a graça do outro e dizer, vamos para o céu? Não vai. Não vai. Ou você abandona quem você é e os seus desejos e os seus pecados acariciados e abraça a graça com os dois braços, ou você não vai ser salvo. E aqui eu quero fazer, por exemplo, um elogio a Bruna Carla, uma cantora evangélica, que negou-se recentemente. Ela disse, olha, eu não vou cantar num casamento de um amigo que seja homossexual, porque... E ela disse o porquê. Eu não concordo, eu não compactuo. E é obrigado ela compactuar? Não, não é obrigado, como a gente não obriga ninguém a vir à nossa igreja, ninguém diz, olha, você é obrigado aqui a assistir o culto. Não, também não me obriga a cantar, ué. Mas aí fizeram todo uma espécie de cancelamento com ela, porque ela falou isso e tal. E ela disse que vai para o inferno. Ora, se você quer ir para o céu abraçado com o seu pecado, isso é impossível. Eu não estou dizendo com isso que você vai ser salvo por suas obras, mas eu estou dizendo que todo aquele que é salvo em Jesus Cristo precisa abraçar a graça com os dois braços. Ele não pode querer abraçar a graça com um lado e o pecado com o outro, sabe? Eu não posso querer ir para o céu sendo um adúltero. Eu vou continuar tendo as minhas 2, 3 amantes e vou abraçar a graça e Jesus vai me levar.
Ou a ideologia de gênero, eu vou continuar sendo homossexual na prática e eu vou abraçar a graça e Jesus vai me levar porque é assim que eu sou. Não vai. Não vai. Então, quando a gente fala de amor, a gente está falando de um amor que se traduz ou que se demonstra em ação, em prática. Agora entenda uma coisa, jovem. O amor de Deus, ele é bem diferente desse amor que tem sido pregado por aí. Porque o amor que tem sido pregado por aí é aquele amor assim, Deus ele é gente boa, que ele não está nem aí para o que você decidiu fazer da sua vida e ele te dá a graça e você vai ser salvo porque só basta você amar Jesus e está tudo certo. A Bíblia diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Só que essa visão de Deus parece que se perdeu. Não, isso aí é coisa do Antigo Testamento. Não, querido, eu estou falando do Novo Testamento, eu estou falando de Apocalipse. Esse verso está lá no livro de Apocalipse, Novo Testamento. É Deus falando, na realidade, o Senhor Jesus Cristo, falando, eu repreendo e eu castigo aqueles a quem eu amo. É assim que o amor de Deus funciona. Só que as pessoas hoje esqueceram que o amor de Deus castiga, que o amor de Deus repreende, que o amor de Deus corrige. A gente só quer um Deus bacana. A gente só quer um Deus... Na realidade, o ser humano, ele tem cada vez mais feito um Deus à sua imagem e semelhança. O processo agora está invertido. Eu quero fazer o Deus à minha imagem e à minha semelhança. Então, um Deus gente boa. Um Deus que, se eu estiver no adultério, ele não vai me corrigir. Se eu estiver na prática da homossexualidade, está tudo bem. Se eu estiver furtando, está tudo certo. O pecado que eu estiver cometendo não tem problema. Por quê? Porque é um Deus bacana, um Deus gente boa que não faz nada. Mas não é o Deus da Bíblia. Porque o Deus da Bíblia, ele repreende e castiga a todos que ele ama. Quem é inteligente aceita a repreensão de Deus e muda de vida. Por isso, nesse mesmo texto, Deus diz, sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e eu castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Quem é inteligente é zeloso e se arrepende. Quem não é inteligente vai ficar pensando que o amor de Deus vai salvar ele mesmo na prática do pecado. E você diz assim, pastor, então quer dizer que você é santo e que você não peca e que você então está salvo porque você é melhor do que os outros? Não. Eu sou pecador como você é. Então, pastor, qual é a diferença entre o seu pecado e o pecado de uma pessoa, por exemplo, que ela diz que vive na prática da homossexualidade? Se a Bíblia condena isso como um pecado, qual é a sua diferença para ele? A diferença é que eu tenho os meus pecados e eu luto contra eles e eu quero abandonar o pecado. E eu não vivo na prática do pecado. Se eu sei que aquilo é errado, eu preciso abandonar. Então, se eu sei que é pecado matar, eu vou parar de matar. Ah, mas você é matador de aluguel, ganha para isso, mas eu tenho que parar de matar. Não dá para eu continuar matando e achar que eu vou para o céu matando porque o amor de Deus vai fazer. Não, não é assim. Então, o pecado na vida do cristão é um acidente. Ele não estava planejando, mas ele pecou. Aí ele se arrepende, Senhor, me perdoe. E Deus perdoa. É diferente de você querer viver na prática do pecado. Você sabe que é errado, você sabe que Deus condena, mas não, eu vou fazer assim mesmo. Eu vou sair da questão da homossexualidade para a heterossexualidade. O indivíduo, ele está casado, ele começa a gostar de outra mulher e ele diz, não, vou ficar com a de cá. E aí agora ele tem um amante. E aí a Bíblia diz que é pecado. Não, mas Deus me ama do jeito que eu sou. Eu sou hétero e eu gosto de mulher. E eu quero ficar com a outra. Mas a Bíblia diz que... Então, eu estou vivendo sabendo que é errado e eu mesmo assim continuo. Não adianta, querido, você se enganar achando que vai para o céu desse jeito. Não vai. Precisa abandonar o pecado. Isso não quer dizer que você abandonando o adultério, você agora se tornou um santo, que você não peca mais. Vai acontecer deslizes na sua vida, mas tem que ser deslizes. Não pode ser uma constante e nem algo programado. Não, eu vou viver agora na prática do pecado. Não. Quem é um servo de Deus, por mais que erre, abandona, deixa de fazer e procura fazer agora a vontade de Deus. Isso vale para qualquer pessoa, seja hétero, seja homossexual, seja o que for. Percebe? Não é amorolatria. É apenas um amor bíblico. E o amor bíblico, ele se traduz em ações. E o amor de Deus na Bíblia não é o amor que vai dar um tapinha nas suas costas enquanto você está fazendo errado e dizendo, vai, eu te amo a si mesmo. É não. O amor de Deus é aquele que diz, eu repreendo e eu castigo aquele a quem eu amo.
Ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Ai, que maravilha. Agora vá e não peques mais. Esse é o amor bíblico. O resto é filosofia de boteco para tentar enganar você e fazer com que você se sinta confortável na sua vida de pecado e no final você tenha perdição. Entenda a Bíblia, leia a Bíblia, abrace a Bíblia, ame a palavra de Deus. Não siga as suas próprias ideias, não siga os seus próprios instintos. Ame ao Senhor Jesus Cristo, faça a vontade dele, confie no seu amor, confie na sua graça, abrace a graça de Jesus com tudo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer diferenças grandiosas em sua vida, vai fazer milagres em você e você será uma testemunha, por onde for, do amor de Deus. Finalizo aqui o meu vídeo, eu espero que tenha ajudado e que você não seja influenciado por estas ideologias, estas filosofias que têm se levantado atualmente. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.